anos transpor o mar para ser um missionário. Eu vim da roça, com 15 anos, para estudar aqui em Belém. Fiz um compromisso com Deus. Eu disse assim: Senhor, se tu me ajudar a passar no vestibular, na federal, eu vou trabalhar para ti. Eu fiz um compromisso com Deus. E nesse ano eu passei no vestibular. E aí eu comecei a fazer a faculdade, comecei a me envolver bastante com a igreja. E disso aí, um dia que eu estava formado, veio a cobrança. O que tu está fazendo para Deus? Um dia eu estava trabalhando no consultório, passou um menino aí na frente, vendendo coisas, eu estava lá na frente e eu vi o quadro dos 10 mandamentos. Aí eu disse assim: eu vou querer um quadro desse. Mas deixa eu fazer uma pergunta para ti, tu vende muito desse quadro? Ele disse: não, não vendo. É que as pessoas dizem que o quadro está errado. Eu disse: não, mas o quadro não está errado. Ele disse: eu sei. Eu disse: como tu sabe? É que eu peço para as pessoas buscarem a Bíblia, e eu abro lá em Êxodo 20 e eu leio para as pessoas na Bíblia dela que está escrito os 10 mandamentos. Sabe, aquilo mexeu comigo, porque eu disse assim: quem era para estar fazendo isso era eu, não era ele. Aí naquele momento eu disse assim: olha, eu vou querer um quadro, mas não quero esse. Eu pensei comigo: ele vai deixar de fazer o trabalho que Deus está botando ele trabalhar. Ele traz outro quadro. Eu comprei o quadro, botei aqui no consultório. Quando botei aqui, um sábado de manhã, no mesmo final de semana, sábado de manhã, eu recebo a ligação de um paciente de emergência. E eu falei para ele: olha, eu sou adventista, eu não trabalho dia de sábado, mas se for uma emergência eu vou lhe atender. E eu vim todo pronto. Aí ele sentou, olhou o quadro. A primeira coisa que fez foi ver o quadro que estava aqui no meu consultório. Aí ele disse assim: mas está escrito assim na Bíblia? Eu estava com a Bíblia. Eu peguei a Bíblia, abri a Bíblia para ele e mostrei: olha, está aqui, ó, Êxodo 20. Eu fiz um compromisso com Deus. Eu disse: Senhor, eu não preciso sair para evangelizar as pessoas. Tu manda as pessoas aqui para mim no meu consultório. Então eu fiquei pensando: mas vai ter alguém que vai ser difícil. Eu disse: mas eu tenho que arrumar um método. É o que fiz: mudei todos os livros da minha sala de espera. E também que eu botava a TV bem na frente da cadeira, aqui, ó, tá bem aqui na frente, bem aqui do lado, para que eu pudesse colocar sermões. Deus mandava padre, pastor evangélico, freira. Eu disse: como é que eu vou pregar para uma feira? E aquilo ali abria uma maneira de eu dar um livro, Grande Conflito. Comprei muito Grande Conflito para dar para as pessoas. Quando eu vi que Deus estava me usando muito, eu disse: eu tenho que sair do consultório também. Uma vez eu disse assim: Senhor, eu quero fazer o evangelismo no bairro mais perigoso de Belém. No outro dia recebi uma ligação de um irmão, disse: doutor Milson, o senhor não quer fazer evangelismo no Barreiro? Nessa semana, um rapaz que é amigo meu disse assim: doutor Milson, eu estou dando estudo bíblico com um rapaz que ele é aleijado. O senhor não poderia doar uma cadeira de roda para ele? Eu disse assim: eu dou, mas se ele for todo dia comigo no evangelismo lá no Barreiro. Porque imagina, eu chegava com o meu carro lá, eu tirava o aleijado de dentro do carro, botava na cadeira de roda, botava meu equipamento em cima do colo dele, e eu levando: quem é que ia me assaltar? Evangelismo pessoal é o melhor que você tem. É porque você fala, você está ali perto da pessoa, você sente a pessoa. Como é que eu vou pregar para um pastor evangélico se ele não está aqui com a boca aberta, sem poder falar? Imagine quantas e quantas pessoas nós vamos encontrar no céu através de tratamento dentário. Deus nos coloca como missionário aonde a gente está. É maravilhoso saber que Deus encontra várias maneiras que nós podemos levar o Evangelho às pessoas. Eu conheci o Dr. Milson Reinert quando morava em Belém, fui pastor em Belém do Pará, e eu também fui parar no consultório dele. E quando eu entrei no consultório dele, eu vi televisão, um monte de coisa. Eu falei: Dr. Milson, que parafernália é essa toda aqui? Ele é dentista de governadores de Belém, prefeitos,
muitos irmãos da nossa igreja também, mas ele tem uma missão, a missão de querer ver todos que passam naquele consultório no reino celestial. E ele tem várias maneiras de fazer isso. Dr. Milson foi ancião da maior igreja de Belém do Pará, chamado 37 anos, como ancião da igreja de Belém do Pará, da igreja do Marco em Belém do Pará, e só deixou de ser ancião porque ele foi chamado para uma outra missão que ele vai contar para vocês agora. Boa tarde. Amigo, a minha missão aqui é deixar você acordado. E você vai ficar acordado, porque você não vai querer dormir. Porque Deus deu para mim, para essa tarde, muitas experiências que eu lembrei que eu nem me lembrava mais. Eu botei o título da minha palestra, O Espírito Santo Dirigindo Tudo. Eu quero que você preste bem atenção como o Espírito Santo, ele dirige tudo na sua vida. Eu tive um privilégio de os meus avós conhecer a verdade. É uma coisa linda. Passou um vendedor de livro, vendeu uma Bíblia. Eles eram muito amigos dos padres, porque eles ajudavam nas quermésias. E uma vez, todos os irmãos do meu avô estudando a Bíblia escondido, porque ninguém podia estudar a Bíblia assim, porque o padre lia a Bíblia de costa para os membros em latim. E aí eles, lendo a Bíblia, encontraram o sábado. Chamaram o padre e disseram assim: padre, não pode mentir. Padre, o senhor tem que falar a verdade para nós. Qual é o verdadeiro dia de guarda, do sábado ou do domingo? O padre inteligente diz assim: eu vou falar a verdade, mas vocês não vão falar para ninguém. Fica só na família de vocês. E a família Reinhardt, lá em Santa Catarina, perto de Rio do Sul, lá de Brusque, onde eu nasci na cidade de Nova Trento, uma cidadezinha bem pequenininha. Eu só nasci lá porque a minha mãe não podia fazer o parto em casa, porque eu nasci gêmeos, eu e outro irmão. Meu nome é Milson e o dele é Milton. Nós trabalhamos muitos anos para Deus. Ele foi obreiro, médico do Hospital Adventista de Belém. E quem abriu tudo isso para nós foi meu irmão mais velho, que foi para Belém do Pará por causa de uma bolsa de estudo do Hospital Adventista de Belém. Que qualquer jovem que quisesse fazer medicina, o hospital dava uma bolsa de estudo, de alimentação, estadia, livros. Isso aí facilitou. Eu e os meus irmãos, nós fomos criados na roça. Queria pedir desculpa pelo português, porque nós fomos alfabetizados numa cidadezinha pequenininha. E a gente não tem muito a maneira de falar. Minha mãe de origem italiana, meu pai de origem alemã. E lá em São João Batista, meus avós pegavam a carroça de manhã cedo, no sábado, acordavam cedo e iam para conhecer a primeira igreja adventista do Brasil. E era longe para eles, para sair de São João Batista, passar de Nova Trento, Brusque, chegar lá em Gaspar Alto. E o meu avô disse assim: eu vou fazer uma igreja adventista lá na nossa terra. O meu avô deu um pedaço de terra. Em 1933, inauguraram a Igreja Adventista da Ribanceira, em São João Batista, no terreno do meu avô. E lá, nessa igreja, foi onde eu nasci. Meu pai se tornou adventista, eu nasci na Igreja Adventista em 1961. E um grande exemplo da minha vida, meu pai missionário. Sabe quem é missionário? Meu pai. Ele pegava os 2 filhos gêmeos, botava na bicicleta e ia fazer trabalho missionário todo sábado à tarde. A estratégia que ele usava era incrível. Nós éramos pequenininhos, 7, 8 anos, e eu me lembro assim, quando ele chegava na casa, aquela alegria, falando para as pessoas, dizendo: olha, eu vim aqui para estudar a Bíblia.
Aí a pessoa dizia assim, olha, eu vou fazer uma paradinha. Vocês sabem o que é uma paradinha? Todo mundo lá em Santa Catarina só conversa tomando café. E o aparadinho é café. E o meu pai dizia assim, bota para ferver a água, mas não bota o café dentro. Nas nossas 3 xícaras, tu bota só água fervendo com açúcar. E eu me lembro que nós comíamos bolacha com água e açúcar. Meu pai nem se interessava em querer falar por que nós não tomávamos café, porque ele, como nós morávamos no interior, não tinha como comprar cevada. Ele mesmo fazia o nosso café. O nosso café era café de milho, café de arroz. Já tomaram café de arroz? Meu pai fazia isso. Meu pai estudou até a 4ª série. Meu pai estudou até a 4ª série, mas ele era sábio. Meu pai tinha todos os livros de Espírito de Profecia. Estudava a Bíblia todo dia, fazíamos o culto todo dia. Ele fazia assinatura da revista Adventista. Ele fazia assinatura para os filhos lá no interior de São João Batista, num lugarzinho chamado Ribanceira. Ele fazia assinatura para os filhos de nosso amiguinho. Você imagina chegar no interior para as crianças, nosso amiguinho, para você recortar e fazer. A gente esperava, todo mês a gente esperava aquela revista. Meu pai investia nos filhos. Meu pai é o seguinte, ele queria comprar o terreno dos irmãos e ele resolveu aprender a construir. Foi servente, foi pedreiro, mestre de obra, e depois o meu pai, ele pegava uma casa da fundação ao telhado, tudo, entregava a chave para a pessoa. No interior, ele se mudou para uma cidade chamada Joinville, para poder adquirir esse dinheiro para comprar a parte dos irmãos. E nós voltamos de novo para a roça. Nós plantávamos tudo. Eu comprava o óleo, às vezes, e o sal. Nós trabalhávamos de manhã e de tarde para a aula. A melhor coisa para nós era a escola. 15 anos de idade, meu pai dizia assim, vocês querem continuar na roça ou querem estudar? Não, a gente quer estudar, então vamos procurar o destino de vocês. E foi daí que, depois do meu irmão mais velho indo para Belém, nós fomos para Belém também para estudar. Meu pai e minha mãe eram carinhosos conosco. Nós tínhamos um amor muito grande. Meu pai, como exemplo missionário, ele foi diretor do grupo muitos anos. Lá, eu me lembro quantas vezes era ele que liderava a igreja, ele era o ancião da igreja. Os conselhos, as comissões, tudo era com o meu pai. Sabe, olha, eu sou 3ª geração, meus filhos são 4ª geração, e os meus netos são 5ª gerações. E pela parte da minha esposa, que também tinha nascido na igreja, os meus netos são 6ª gerações de adventistas. É um privilégio, Deus abençoa muito, muito. Vocês não sabem quanto Deus me abençoou indo para Belém do Pará. Então você já conhece a minha história. O meu pai estava com 91 anos. Eu fui fazer uma visita para ele no aniversário dele. Cheguei lá e disse assim, mãe, cadê o meu pai? Ele estava dirigindo ainda, tinha carteira. E aí ela disse, não, ele foi na venda. Aí disse, mas o carro dele está aqui. Ele disse assim, não. Ele foi de bicicleta. Disse, mãe, a mãe ainda deixa o pai andar de bicicleta? Não, ele vai tranquilo. Aí eu fui lá na frente, na casa, lá vem o pai, com uma sacola na mão e a outra mão segurando a bicicleta. Eu disse assim, pô, velho, mas tu ainda dirige bicicleta? Ele disse, não, eu ainda estou bom. E eu conversava bastante com ele sobre a igreja. Eu disse assim, velho, tu ainda faz algum trabalho missionário? Aí disse, não, filho, eu não estou fazendo quase nada. Eu disse, nada? Não, eu só comprei 2 caixas de livro agora aí, do Impacto Esperança, e eu estou distribuindo aqui no meu condomínio, que agora ele estava morando numa cidade onde estava no condomínio,
eu estou distribuindo de casa em casa, mas eu distribuo uns 10, 15, 20 livros por dia. Mas aí eu disse assim, não está fazendo nada, pai? Eu disse, não, filho, não estou fazendo nada. Aí eu disse, e como é que tu entrega esse livro para eles? Aí disse, não, eu bato lá, de cabecinha branca, o pessoal, ninguém rejeita a minha visita. Ele chegou lá e disse, olha, eu moro aqui no condomínio, eu tenho um livro que eu comprei, eu queria dar de presente para você, mas eu queria fazer o seguinte, eu queria pegar o seu nome e o seu telefone, porque toda semana eu oro por 5 famílias, e quando chegar a vez da sua família, eu vou ligar para saber qual é o problema que vocês estão passando, para que eu possa orar pelo problema de vocês. Você aceita? Aí eu disse assim, pai, não está fazendo nada, né? Não. Então, traz o livro e deixa eu ver. Ele trouxe um caderno cheio, 91 anos, cheio. Eu disse assim, pô, pai, chega, eu sinto vergonha de ver o que o senhor faz no trabalho missionário. Tem tanta gente que não faz nada. O senhor com 91 anos não está fazendo nada. Uma vez o meu pai, eu nunca tinha visto meu pai chorar. E eu vi ele chorando dentro da igreja. Eu disse assim, pai, por que o senhor está chorando? Esse filho, está vendo aquele senhor que está se batizando lá? Eu disse, estou. Eu dei estudo bíblico para ele 34 anos. Como, pai? 34 anos eu dei estudo bíblico para ele. E agora que ele aceitou. Já cabecinha branca, velho, a felicidade do meu pai. Ele estava chorando não de tristeza, mas de alegria, por ver um aluno que ele disse assim, pai, ele disse, filho, eu dei todo o estudo bíblico que existia, eu dei para ele. Quando eu fui para Belém, eu fiz um compromisso com Deus. Se Ele me ajudasse a passar do vestibular, eu ia trabalhar para Ele. Mas eu já trabalhava com Ele, com desbravadores. Desde 8 anos de idade, eu não tinha aventureiro naquela época. Eu já estava no clube de desbravadores. Lá em Belém, eu fundei 2 clubes de desbravadores. Um vai fazer 50 anos, em 2026. E outro fez, no ano passado, 40 anos de existência. Clube Mike Silves. Eles estão me assistindo. O meu envolvimento na igreja foi em vários departamentos. Trabalhei muito como diretor de desbravadores. A minha vida quase toda foi no departamento do Ministério Pessoal. A minha maior afinidade estava no evangelismo. Trabalhei 37 anos como ancião. E hoje eu estou como diretor de grupo. O legado que eu quero deixar, pelo menos uma igreja. Essa igreja que nós estamos construindo é para 400 membros. Nós estamos na fundação. Nós estamos na fundação nas sapatas. E a minha paixão está no evangelismo e pequeno grupo. Trabalhei muito em pequeno grupo. Pequeno grupo sempre teve na minha casa e no meu consultório. Motivei muita igreja para que ela formasse pequeno grupo. A minha ideia é o pequeno grupo de hoje. Cada unidade da escola sabatina sempre foi essa, um pequeno grupo. Mas o meu envolvimento maior foi nos evangelismo pessoal. O evangelismo pessoal é isso que você pode fazer. É o que você pode dizer assim, pode pensar assim, eu não tem como eu evangelizar. A cidade é difícil. Não é difícil, porque para você fazer evangelismo pessoal, você precisa de pessoas. E pessoas você tem do seu lado, em todo lugar que você vai. Olha, um dia eu fiz um compromisso com Deus. Senhor, eu vou de Belém a Santa Catarina. Toda pessoa que eu encontrar, eu vou falar de ti. Sabe, o taxista que me levou, ele parou no posto,
eu levei o livro do Impacto Esperança. Eu dava um livro para cada pessoa. O fretista lá do posto, no aeroporto, a moça que veio a minha passagem, no avião, a pessoa que estava do meu lado. Eu fui falando lá, quando parei em Brasília, fui lá na lanchonete, estava lá, já estava conversando com a pessoa, dando o livro. Eu disse: Senhor, me usa. E Deus foi colocando as pessoas. E eu cheguei lá em Santa Catarina, peguei o ônibus, o rapaz que sentou do meu lado, conversei com ele, cheguei na rodoviária. Quando cheguei na rodoviária, encontrei uma pessoa que eu conhecia, lá na cidadezinha de São João Batista, e conversei com ele, dei um livro para ele, bati um papo, falei sobre a lei de Deus, contei uma história para ele. Ele disse assim: tu não queres falar na rádio hoje à tarde? Eu disse: como? Não, eu tenho um programa na rádio hoje à tarde, eu gostei muito do que você falou. Eu pensei assim: Senhor, tu quer que eu fale para a cidade? E eu cheguei em casa, falei para o pai: pai, eu tenho que voltar, que eu tenho que ir para a rádio hoje à tarde. E aí eu fui lá, contei um monte de história na rádio, e de repente telefone para a rádio, diretoras de escolas lá do município queria que eu fosse lá na escola contar. E eu fui em 2 escolas, no outros dias seguinte, contar história para a criança da Bíblia. E eu contava a história e perguntava para as crianças: vocês conhecem a história? As crianças diziam: não, eu não conheço essas histórias. Eu disse: professora, tem biblioteca aqui na escola? Ela disse: tem. Não tem uma Bíblia? Tem. Aí eu ia lá pedir para trazer a Bíblia. Eu disse: olha, aqui dentro tem todas essas histórias que eu contei para vocês. E eu disse assim: pede para o pai de vocês para abrir a Bíblia e contar essas histórias para vocês em casa. As crianças se maravilhavam. Quando a gente se coloca na mão de Deus, Deus nos usa. Olha, eu fiquei tão impressionado com essa viagem, que na volta, quando eu estava no avião, de repente eu vi que todo o avião estava me escutando. Eu estava contando umas histórias e de repente todo mundo olhando e querendo saber. Ninguém dormiu, nós chegamos 4 horas da manhã, ninguém dormiu no avião. É isso que eu quero deixar hoje à tarde aqui com vocês. A minha igreja é uma igreja grande. Eu queria pedir para os meninos colocar lá para ver se aparece um vídeo. O último vídeo que eu mandei. Esse vídeo aí foi quase assim um resumo. As minhas histórias, elas saíram na Carta Missionária de 2005, em agosto de 2005, 5 de agosto de 2005. 3 histórias na Carta Missionária. A minha esposa era pianista da Igreja do Mar. Pode sair, pode mandar. Tá um vídeo, aqui estão meus filhos, eu trabalhando e testemunhando meu consultório. Aqui é a história daquela do quadro que vocês assistiram anterior. Novinho, né? Aqui eu trabalho no presídio que eu fui fazer, muito lindo. Deus me deu a oportunidade de trabalhar no presídio. Aí, ó, eles liberaram uma sala para mim, e eu lá com os presos, eu podia entrar com TV, com som, com um computador. E saiu muito batismo. O pastor Zanella, ele batizava na caixa d'água. Me dá um minutinho aí que eu quero contar uma história dessa daí. Me dá um minutinho. Sabe, não sei se alguém já fez trabalho em presídio. Eu nunca tinha ido no presídio. Quando eu cheguei lá, eles falaram assim para mim: olha, você vai ser revistado e não pode levar nada. Você tem que andar no meio do corredor, porque tem cela de um lado, cela do outro. Se você ficar muito perto da cela, eles podem lhe agarrar e podem lhe machucar. E eu disse assim: mas se eu vou falar com eles perto a perto, como é que eu vou ter medo deles? Você não pode fazer isso, você tem que andar no meio e ir direto para a sala. E, de repente, eu senti, não sei se vocês já sentiram isso, um momento em que você sente que o inimigo está ali, naquele lugar. A gente sente assim algo negativo que está naquele lugar, você com medo.
E de repente eu comecei a orar e dizendo assim: Senhor, são teus filhos, Senhor. Foi tu que criaste cada um deles. Como tu deixa o inimigo de dizer que eles são como os animais que machucam, que prejudicam. Senhor, eu fui orando, quando cheguei no final, eu estava lá, de repente veio uma fila deles e entraram na sala onde eu estava. Eu não entendi aquilo. E eles entraram lá na sala onde eu estava, e eu pensei assim, eu levei uma Bíblia, e dei de presente uma Bíblia para cada um deles. E aí eu pensei assim, eu vou botar a Bíblia em cima da coisa, porque eles já entram e pegam a Bíblia. Eu disse, não, eu vou botar a Bíblia no assento, porque daí eles tiram a Bíblia para poder sentar e já ficam com a Bíblia na mão. E aí, eu me lembro, é a primeira vez que eu fui trabalhar no presídio. Vários homens lá. E eu disse assim, essa Bíblia é sua. Quando eu falei isso, eles pegaram uma Bíblia na mão, como se fosse assim, algo muito precioso. Eu vou ter uma Bíblia só para mim. Eu disse, não, essa Bíblia é de vocês, cada um vai ter a sua. Eles ficaram tão alegres com aquela Bíblia na mão, e eu disse assim, o Espírito Santo está aqui, está trabalhando no coração desses jovens. E de repente eu disse assim para eles, vamos orar? E eles falaram assim, vamos. Ficaram em pé. Aí eu disse, não, eu não quero assim, eu quero abraçado. Todos nós abraçados. E nós nos abraçamos ali na hora. Eu pensei que era eu que ia orar, mas de repente um preso começou a orar. Ele não orou, ele clamou. Senhor, estamos aqui nesse lugar para estudar a Tua Palavra. Ele começou assim, desse jeito. Muito obrigado, Senhor, porque nós agora temos a Tua Palavra na nossa mão. Muito obrigado, Senhor. Nós somos merecedores de estarmos aqui. Nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados que cometemos. Nós sabemos que estamos pagando o preço daquilo que nós fizemos contra o nosso próximo. Ele orava uma oração tão poderosa que eu dizia assim, como pode isso, Senhor? É só o Espírito Santo tocando no coração daqueles rapazes. E ali nós fizemos uma grande amizade. Sabe, é porque como dentista, eu acho que facilita tudo, sabe? Que eles pensavam assim, de repente ele vai tirar nossos dentes e ficavam com medo. Eu dizia assim, não, eu não vou fazer tratamento dentário aqui, não, eu vou fazer tratamento espiritual em vocês. E eles às vezes facilitavam, que eu tinha paciente que era dono dessas iFoods aí, e eles me davam lanche, e eu tinha amizade com os diretores, e eu levava lanche de iFood para eles lá dentro. Deus facilitava tudo para a gente. A gente via como o Espírito Santo, ele trabalha quando a gente nos coloca na mão dele. Vamos seguir mais um pouquinho aí? Bora ver o que sai. Isso aqui é a minha igreja. Isso aqui é o local jovem. Isso aqui são alunos recebendo. Como ancião, a gente às vezes sai nas casas das pessoas para fazer a Santa Ceia com aqueles que não podem ir para a igreja. Isso aqui é uma família toda ganha no bairro Central. Isso aqui é o evangelismo na Cidade Velha, onde não tinha igreja. Nós fomos fazer evangelismo, nós batizávamos em caixa d'água mesmo. Não dava tempo de fazer tanque. Em várias cidades do interior, a gente ia para poder pregar, motivar e fazer pequenos grupos. E aqui está principal, o batismo. Dá uma pausa aí. Eu quero dar um exemplo. Eu sei que o meu tempo é tão curto para mim que eu passava a tarde toda com vocês aqui. Mas eu quero contar essa história. Coronel da Polícia Militar sentou na minha cadeira. Ora, Senhor, diga as palavras que eu vou falar para ele. Eu orava sempre e pedia que Deus dirigisse. Eu fui descobrir que ele era espírita e eu fui direto no cerne do espiritismo com ele. E
eu achei incrível como Deus encaminhou. E, de repente, quando ele levantou da cadeira e ele disse assim para mim: como o senhor me explica? Eu fui coronel da polícia militar, seguindo a primeira dama do Estado, e eu fazia as obras sociais junto com ela, e eu entrei, ela mandou bater numa casa, e quando eu bati numa casa, chamei e ninguém vinha. De repente eu olhei no corredor, lá vinha um homem, como se fosse uma serpente, não tinha braço, não tinha perna, e eu olhei assim, ele está pagando o preço do pecado da vida anterior dele. Vocês sabem o que é isso que eu estou falando? E aí ele disse: como o senhor me explica isso? Como o senhor me explica aquela casa que eu visitei, onde o teto era de plástico, uma quentura dentro, na rede, uma mãe balançando uma criança toda suja de fezes e chorando? E eu olhei lá e a mãe excomungando, dizendo tudo contra Deus. Por que Deus tinha feito aquilo com ela? Porque ela não queria aquela criança e o pai foi embora, deixou aquela criança lá, e agora ela não pode sair para trabalhar. E como é que ela ia sustentar aquela criança? E como é que Deus me dá ainda uma criança? Gêmeas. Eram duas meninas que estavam em cima da rede. E ele dizia assim, e a mãe ainda dizia assim, e ainda cega. Como pode Deus permitir que essas pessoas venham no mundo para não pagar um preço de algo que se passou lá atrás? E aí eu disse para ele: hoje Deus mandou você aqui para entender isso. Falei a história daquele homem cego de 38 anos, e não foi ele que pecou, nem tanto os seus pais. Mas aquilo que aconteceu, que ele viu, foi a única maneira que Deus tinha para poder tocar no coração dele. Porque aquilo ficaria impressionado no teu coração, para você entender que tudo é para a honra e glória de Deus. Tudo que acontece é para a honra e glória de Deus. E de repente ele chega comigo e disse assim: eu estou com um cunhado que está preso no presídio. Ele, coronel, e um cunhado preso no presídio de segurança máxima. E lá nesse presídio, ele foi visitar e o diretor disse assim: olha, fulano, o teu cunhado está para se suicidar. Nós estamos até com medo de dar lençol para ele, porque ele está com uma depressão muito grande. E aí, nesse momento, ele disse assim: vá lá, visita ele. Ele visitou e o cunhado disse assim: olha, pede para o meu pastor vir aqui. Pede para o meu pastor vir aqui. Eu preciso falar com o meu pastor. E ele saiu de lá, foi falar com o pastor, e o pastor disse para ele assim: ó, diga para ele que ele está pagando o preço do pecado que ele cometeu. Diga para ele que daqui a pouco ele vai ver que ele paga o preço e Deus vai libertar ele. Eu não tenho tempo para visitar ele. Eu tenho muitos membros para cuidar. E é 80 quilômetros daqui. E nesse momento eu senti um chamado para mim. Trabalho em prisões. Penitenciária de Americano, Federal, segurança máxima. O coronel arrumou uma maneira de eu entrar lá. E quando eu cheguei lá, botaram um monte de arma na minha cabeça, porque eu entrei de carro. Era longe. Eles queriam que eu andasse lá da estrada, lá dentro. E eu entrei de carro e eles disseram: não, o senhor tem que deixar lá. Na estrada que eu estava indo, 80 quilômetros que eu estava indo de Belém a Americano, o Espírito Santo falou comigo. Uma voz disse assim para mim: pare e compre umas sementes. Pare e compre umas sementes. 3 vezes ouvi isso. De repente eu vi uma loja agropecuária, parei o meu carro, fui lá, olhei, eu perguntei para o rapaz: tem alguma semente aqui? Ele disse: não, só tem produtos agrícolas, de máquinas. E eu disse assim:
eu queria semente. Ele disse, não tem. Quando eu estava saindo, eu vi um pacotinho de feijão de vara, feijão verde, não sei se vocês conhecem, aquele compridinho. Aí eu peguei e eu disse, não, isso aqui é semente. É isso que o senhor queria? Eu disse, quanto é que é? R$2. Eu peguei, paguei R$2, fui para o carro e eu disse assim, Senhor, para quê essas sementes? E de novo o Espírito Santo falou comigo, dizendo assim, diga para ele semear essa semente. E quando nascer essa semente, para ele cuidar, que da mesma maneira que ele cuidar dessa plantinha, eu vou cuidar dele. Eu tinha uma mensagem para dar para ele. Porque eu estava orando e pedindo, Senhor, o que eu vou falar para aquele jovem? E quando eu cheguei lá, olhei para cima, assim, daqueles muros altos, e o cara perguntou, o que você quer? Eu disse assim, eu vim visitar um preso. Ele disse, não, a visita já terminou. Aí eu disse assim, não, mas a minha visita é especial. O senhor é pastor? Eu disse, eu sou evangentista. Ele disse, o quê? Eu disse assim, eu sou evangentista. Aí ele, espera aí que eu vou falar para falar contigo aí. Abriu o portão. O rapaz entrou lá, o que o senhor quer? Eu disse, o coronel tal mandou eu vir aqui, eu tenho autorização para falar com o diretor. Aí ele manda chamar o diretor veio, o diretor disse, não, pode deixar. O senhor é pastor? Ele disse, não, eu sou evangentista. Ele disse, como? Aí, deixa eu contar um detalhe antes. Como eu tive que deixar o carro lá fora, eu tinha levado vários livros, O Grande Conflito, uma Bíblia, Quem são os Adventistas, e Lourenço Gonçalves fez um livro que tira muita dúvida, Assim diz o Senhor. E eu levei esses livros e eu queria entregar esses livros. E aí eu pensei na semente, vocês se lembram da semente? Eu peguei a semente e eu disse, como é que eu vou entrar no presídio com aquelas sementes? Aí eu rasguei o pacotinho, botei na minha camisa aqui 4 sementes do feijão, e eu disse, eu tenho que levar essa semente para ele. E entrei lá, falei com o diretor disse, olha, deixe os livros aí, que vai ser fiscalizado, você vai ser feita uma inspeção e para você falar com ele. Eu pensava que eu ia na cela com ele, mas o diretor chamou ele e disse assim, traz ele aqui. E ele veio algemado, aí quando chegou lá, o diretor disse assim, o senhor vai ficar na minha sala, senta na minha cadeira e tira a algema dele. Ele senta na outra cadeira aqui, eu fiquei na frente dele. Ele entrou, olhei para ele e eu falei para ele assim, amigo, Deus me mandou vir aqui com você. Ele olhou assim, eu disse, você não estava pedindo para Deus para que alguém viesse aqui falar com você? Deus me mandou aqui, mas eu não lhe conheço. Eu disse, não, nem eu te conheço, mas Deus me mandou aqui falar com você. Primeiro eu quero te ouvir. E ele contou toda a história dele. Depois eu fui de Gênesis a Apocalipse com ele. Eu fiquei de 12:30 a 4:30 da tarde com ele. Deixei ele José. Deixei ele como José no presídio, para cuidar de todos os presos. Eu disse, Deus quer te usar aqui dentro. Eu quero que você estude tudo isso que eu estou te dando. E comecei a mostrar. Eu disse, tu tem que conhecer primeiro, tu tem que conhecer Deus. Porque tu não conhece Deus, tu acha que Deus te abandonou, Deus não te abandonou. Tu tens que conhecer Deus, eu falei para ele. Ele disse, como eu vou conhecer Deus? Eu peguei o livro Vida de Jesus. A única maneira de você conhecer Deus é primeiro conhecer Jesus. Porque conhecer Jesus é tudo. Eu disse, leia esse livro. E aí, de repente, eu disse, olha, como eu falei de profecia para você, aqui está o grande conflito. Quando ele olhou o grande conflito, ele se arrepiou. Ele tinha recebido um livro desse. Vários livros de espírito de profecia. Ele levou esses livros no quintal e queimou todinho. Porque o pastor falou para ele que não prestava esse livro.
E agora ele estava recebendo esse livro de novo lá no presídio. E eu disse, todas as dúvidas que você tiver, você anota, que eu venho te visitar em 15 dias, eu venho aqui te visitar. Todo sábado à tarde eu fui lá. Durante 2 anos e meio trabalhei no presídio. Sabe, nós oramos, eu me despedi dele e aqui está a porta. Eu disse assim, tu vai ter muito tempo para ler. Aproveita o tempo que tu tem para ler. Ele olhou para mim e disse assim, eu não tenho tempo. Aí eu disse assim, como não tem tempo? Fica na cela. Ele disse, não, doutor Milson. Ele falou assim para mim, eu trabalho na horta. Me arrepiou. Eu disse, entra. Senta aí na tua cadeira. Eu tenho uma mensagem de Deus para ti. Eu peguei na revista, eles não conseguiram encontrar as minhas 4 sementes. Eu peguei as 4 sementes, botei em cima da mesa. Sabe o que aconteceu? Ele disse, o que é isso? Aí eu contei a história. Eu estava vindo para cá. O Espírito Santo falou para mim comprar sementes. E Deus falou uma mensagem para você. Porque só Deus te conhecia, eu não te conhecia. Eu não sabia o que você fazia. Deus mandou você plantar essas sementes. E quando ela nascer, você cuide bem dessa plantinha. Que da mesma maneira que você cuidar dessa plantinha, Deus vai cuidar de ti. E ele começou a chorar. E eu também chorei. E aí eu disse, te ajoelha, meu amigo. Te ajoelha aí. Ele se ajoelhou, eu botei a mão na cabeça dele, e naquele momento eu entreguei ele a Deus e disse assim, vá trabalhar para Deus. Vai falar tudo o que você aprendeu, a história, conta tudo que você aprende e vai contando para os seus colegas. Passou 6 meses, ele agora, uma visita, ele chega comigo e disse assim, doutor Wilson, eu tenho uma novidade para o senhor. O que é, amigo? Abra a mão. Eu abri a mão, ele colocou várias sementes na minha mão. Ele disse, eu quero que o senhor vá comigo lá na horta. Me levou na horta. Uma plantação enorme de feijão. Sabe o que aconteceu? Todo mundo estava comendo feijão no presídio. Porque ele virou vegetariano. Ele não queria comer mais carne. E muitos dos colegas dele não estavam, e eles estavam se alimentando da horta. É uma coisa incrível, uma transformação tão grande que o diretor do presídio me chamou e disse assim, doutor Wilson, o que está acontecendo? Depois que o senhor vinha trabalhar aqui, nunca mais teve motim, nunca mais ninguém brigou, nunca mais fugiram daqui. Eu disse, é o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo trabalha quando você se coloca na mão dele. Você acha que você não tem condições de fazer um trabalho missionário pessoal? Ei, eu tenho tanta história, mas o meu tempo acabou. Amanhã de manhã eu posso falar outro e continuar. Eu queria contar a história do meu consultório. O Dr. Milson, ele é um apaixonado pelo evangelismo. Ele é um irmão ancião de uma igreja grande, 2.800 pessoas, numa cidade grande, dentista, mas ele resolveu que ele dedicaria o seu tempo das mais variadas formas possíveis para apresentar as boas novas da salvação a pessoas que ainda não conhecem. Essas são pouquíssimas histórias do Dr. Milson, como ele falou, poderia passar aqui a tarde toda. Mas a ideia deste espaço do programa, sim, pastor. A ideia deste programa, queridos anciãos, é que nós tenhamos também essa visão de que não é porque o Dr. Milson mora lá em Belém que só isso funciona em Belém, mas é um testemunho para que nós também tenhamos a certeza que Deus pode usar a gente aonde nós estamos plantados. Hoje, Dr. Milson,
mais ou menos, né? Só para a gente ter uma ideia, quantas pessoas o senhor já conseguiu levar ao batismo como fruto direto do seu trabalho? Quantas igrejas o senhor já plantou na cidade de Belém do Pará? E contar uma história. Som. Você já fez um evangelismo para dizer assim, Senhor, eu não quero saber resultado. O resultado eu quero saber no céu. Sim. Eu era diretor de desbravadores e eu disse assim para eles, dentro da igreja veio a iluminação do Espírito Santo. Faz numa ilha, o nome da ilha Cotijuba. Tinha 80 famílias morando lá. Eu peguei os desbravadores, eu disse assim, vamos fazer trabalho missionário. E atravessamos de barco, os desbravadores amaram isso. E soltei eles dentro da ilha e disse assim, nós não podemos falhar uma casa, porque eu queria fazer uma assinatura de revista Vida e Saúde. Os mais velhos vão saber quem é. Os mais novos não sabem o que é. E não é Vida e Saúde, é Sinais do Tempo. Sinais do Tempo. É uma revista evangelística. Sim. Sinais do Tempo. E eu queria fazer uma assinatura para cada família daquela ilha, para ver o que aconteceria lá no céu. Eu disse, Senhor, eu plantei aqui a mensagem, eu quero saber o que aconteceu. E nós fomos lá e foi uma coisa deliciosa. E aí, a última casa, um fazendeiro, ele tinha várias melancias que ele tinha apanhado, os desbravadores tudo cansado. Ele abriu as melancias e deu para a gente. E aí eu disse assim, nós temos que ir lá para o porto para pegar o barco, tem a hora, os meninos tudo cansados. Aí eu perguntei para ele assim, qual é a sua profissão? Ele disse assim, eu sou taxista. Eu disse, mas não tem carro aqui dentro da ilha? Aí ele disse, não, eu uso a carroça. Aí eu disse assim, a carroça? Eu disse, dá de botar os desbravadores tudo em cima, eu vou levar para lá. Pensei comigo, né? Aí, de repente, ele olhou para mim, eu disse assim, o senhor não poderia deixar a gente lá no porto? Aí ele olhou para o cavalo e disse assim, meu cavalo é adventista. Eu disse, como? Era o único adventista dentro da ilha. Ele disse, o meu cavalo não trabalha dia de sábado. Sabe, aquilo tirou uma dúvida da minha mente, do meu pai. Você lembra que eu comecei com meu pai? Meu pai tinha um cavalo. Meu tio não era adventista, o irmão da minha mãe. E um sábado a égua dele adoeceu. E como ele sabia que ele não ia usar o cavalo, o que ele fez? Foi lá com meu pai emprestar o cavalo dele. E o meu pai não emprestou o cavalo dele. E eu, como criança, pensei assim, por que o pai não emprestou o cavalo para o meu tio? E depois de muitos e muitos anos, eu fui saber que o cavalo era adventista. Porque ele me levou atrás da carroça, tinha os 10 mandamentos, e lá estava assim, ó, lembra-te do dia do sábado para santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal. Ele botou lá, teu animal. Sabe, falar em números, eu fiz um evangelismo dentro da igreja do Marco. Botamos 800 pessoas não adventistas dentro da igreja. Você já fez um evangelismo com 800 pessoas não adventistas? Sabe quantas pessoas batizaram? 126 pessoas. Eu tive que chamar os pastores da União para fazer batismo. Amém. Lá no Marco. Cada evangelismo que a gente faz são números, mas eu sempre digo assim, as estrelas têm 5 pontas, a gente tem que dividir com outras pessoas. Então, às vezes, a gente pensa que aquela estrela é toda nossa, mas tem outras pessoas. Mas eu queria dar um recado para vocês aí. Lá no céu, não vai ter ninguém só com a lata na cabeça. Só com a lata, não tem estrela. Tem que ter pelo menos uma estrela. Eu quero contar lá no céu. Nunca pensei em contar número de almas. Amém. Mas eu faço de tudo para fazer o máximo. Posso contar outra?
Pode ou não pode? A última. Vamos lá, doutor Milson. Paciente. Apaixonado. Paciente. Walter, o nome dele. Sentado na cadeira, 95 anos. Eu já tinha falado para ele, já tinha pregado para ele. Mas eu olhei para ele e eu disse assim, será que é a última vez que eu vou atender ele? Ô Senhor, me inspira aqui. E eu falei assim, seu Walter, eu queria fazer um contrato com o senhor. Ele disse assim, que contrato? Eu queria fazer um contrato de me encontrar contigo no céu. Ele disse, opa, gostei da ideia. Ele disse assim, mas o céu é grande, como é que nós vamos se encontrar lá? Eu disse, não, a gente contrata aqui antes. Lá vai ter uma árvore, chamada Árvore da Vida. Você conta 7 árvores do lado direito do Rio da Vida, e nós vamos se encontrar na 7ª árvore do lado direito do Rio da Vida. Ele disse, gostei disso. Me fala um pouquinho sobre o céu. E eu comecei a falar sobre o céu para ele. Ele ficou entusiasmado. Ele disse, eu quero estar lá. Eu vou ficar jovem de novo? Vai. E os meus dentes? Vai ter dente de novo. Sabe, esse evangelismo pessoal, assim, sim, faz com que a gente ame as pessoas para levar para o céu. Amigo, eu estou tomando muito água, porque faz um mês que eu fiz uma cirurgia de coluna. Eu não pensava que não ia conseguir ficar em pé aqui, que eu estou de colete. Aí eu estou tomando remédio e aí seca muito a minha boca. E aí o seu Walter foi para casa, eu falei com o cuidador dele, que estava com ele, disse, olha, se o seu Walter morrer, tu tem que me avisar, cara. Falei para ele, eu quero estar lá. E aí o cuidador me ligou para mim e disse assim, doutor Milson, o seu Walter está com um dente que não consegue comer. Mas ele está de cama, está muito velhinho, já tinha passado uns 3 anos. Aí eu disse assim, eu vou ir no apartamento dele. Vou lá tirar o dente lá no apartamento. Aí eu fui lá no apartamento. Aí ele me viu, doutor Milson, o senhor na minha casa. Eu disse, vim aqui. Disse que eu vim aqui para tirar um dente que tu não está conseguindo comer direito. Ele disse, é verdade. Aí ele olhou para mim, o senhor se esqueceu do nosso compromisso? Eu disse, eu que queria saber se tu já tinha esquecido. Ele disse, no céu, no lado direito do Rio da Vida, aonde está a árvore da vida, na 7ª árvore. Eu disse, rapaz, tu decorou mesmo. Ele disse assim, olha, eu acho que eu vou antes. Aí eu disse assim para ele, Talvez o senhor vá antes. Mas eu vou contar uma história para o senhor, que o senhor vai ficar talvez decepcionado. Nós vamos junto. Nós vamos junto. Porque se o senhor morrer antes, vai ter que me esperar para eu morrer, para Jesus voltar, para a gente ir para lá. Aí ele disse assim, dessa maneira, ele disse, tem que ser assim. A gente tem que ir junto. Aí ele disse assim, não, mas eu acho que eu vou primeiro. Aí eu disse assim, vamos pensar dessa maneira. Aí ele olhou para mim e disse assim, mas não demore muito. Vocês entenderam? Ele disse assim, eu vou primeiro, mas não demore muito. Eu disse, não, vai ter que esperar muito tempo, cara. A salva de palmas. Obrigado, doutor Milson. Obrigado. Que o Senhor continue lhe ajudando e lhe auxiliando cada vez mais.